Sul e hoje estaremos iniciando uma série sensacional neste canal. Nós estaremos iniciando a série Direitos, que eu, acompanhada do Dr. Diego Zorzi, que é especialista em diversos ramos do direito aí, gosta de estudar um pouquinho, fez diversas especializações. Nós estaremos falando aí um pouquinho sobre o direito de cada um. E hoje, seguindo o segmento do último vídeo, que se você não viu, volta e vê que tá muito legal. Você vai aprender um pouquinho sobre o direito da pessoa autista. Então, se você é autista, se você tem alguém autista na sua família, ou se você tem um filho, ou precisa saber para um amigo que tem esse diagnóstico, já encaminha esse podcast, porque a gente vai falar de diversos direitos que a pessoa autista tem. A gente vai falar quais são os deveres dos planos de saúde para com a pessoa autista, como que a gente requisita esses nossos direitos. Então, o pod de hoje está imperdível. Então, muito boa noite, Dr. Júlio Zorzi. Boa noite, muito obrigado novamente por esta oportunidade, né? Oportunidade que nós possamos trazer mais informações sobre direitos para todos que nos acompanham. É isso aí. E hoje a gente falando sobre o direito autista, eu acho que é muito importante a gente ressaltar que existem diversos casos no escritório sobre o autismo. Hoje a gente recebe muita demanda disso. Exato. Hoje o escritório, né, ele atua através de um braço meu, na verdade, e nós somos especialistas em direito das crianças autistas, em direito de pessoas autistas, de pessoas com deficiências, com comorbidades, com ênfase a planos de saúde, a liminares e etc e tal, que nós já citamos, né, no episódio passado. E então este é sempre o nosso determinismo, trazer qualidade de vida para as pessoas que nos contratam e estão aí caminhando com a gente. Legal. E falando aí, já entrando na questão do direito da pessoa autista, fala pra gente um pouquinho da obrigatoriedade dentro do plano de saúde para cobrir os tratamentos para terapias de pessoas autistas de acordo com a ANS. Muito bem. Os direitos das pessoas autistas, eles vão em um aspecto muito alto, né? Muito grande. Existe um leque de possibilidades da pessoa autista ou da pessoa deficiente, como a gente possa já determinar desde então. A ANS, ela existe um rol de tratamentos que são obrigatórios ao atendimento. E aí os planos de saúde, obrigatoriamente, precisam arcar com o custeio ou com o próprio tratamento, como bem entenderem. Porém, muitas das vezes, não é o que acontece. Em alguns casos está previsto em ANS, mas os planos de saúde não cumprem. E às vezes sequer consta na ANS, na Agência Nacional de Saúde, e os planos de saúde também não cumprem. E nesses dois casos, é possível, em alguns casos, claro, nós conseguimos fazer a cobertura via liminar, via processo judicial, para que possa ser garantido os direitos das pessoas deficientes. E hoje, quais são as principais dificuldades que essas famílias elas enfrentam para conseguir essas coberturas? A falta de informação, né? Muitas das vezes a família vai até, recebe um receituário, recebe um atestado médico, requisitando tal tratamento, requisitando ali no método ABA, os tratamentos psicológicos, os neurológicos, os de cobertura mais ampla, que, por exemplo, seria a ecoterapia, natação e etc e tal, e o plano de saúde vai e recusa, e eles se conformam com essa negativa, e na verdade é o contrário. Em 99% dos casos, estas recusas, elas sempre são revertidas no judiciário, através de uma demanda judicial. E existe alguma informação que seja importante os planos de saúde oferecerem para a cobertura dessas pessoas com autismo? Eles precisam fornecer essas informações? Eles deveriam, né? Existe um mundo perfeito, uma utopia, em que a gente tem que tudo deveria ser certo e muito bem explicado. Mas na realidade, na nossa realidade, muitas das vezes eles omitem a informação, omitem o tratamento e para justamente se negarem a fazer, recusarem. E em muitos dos casos, infelizmente, as famílias, por falta de informação, deixam para lá.
Olha que coisa. E como os beneficiários eles podem garantir que estão recebendo essas informações com seus direitos? Seguindo a nossa página. E isso é o principal. Seguindo nós nas redes sociais, nós sempre trazemos informações acerca das pessoas com deficiência, com autismo, com qualquer outra situação, com ênfase sempre no plano de saúde ou do SUS, né? Nós conseguimos aí trazer essas informações e é através deste trabalhinho, né, de formiguinha, trazendo uma informação nova toda semana que nós temos em mente edificar, né, as pessoas que nos seguem aí nas redes sociais, trazendo novas informações. Legal. E geralmente a gente tem um motivo de recusa, né? Ele geralmente é o valor ali que eles falam, porque o valor é alto, porque o plano não cobre, porque não tá no rol do INSS. Existe uma forma da gente prevenir essas recusas? Prevenir é muito difícil, né? Eu sempre falo que o bom advogado é o advogado que evita ações judiciais, né? Mas isso é muito mais na esfera empresarial, trabalhista, que o escritório atua. Sempre que tem um cliente de assessoria, um cliente que eu acompanho mês a mês, eu sempre falo que o bom advogado não é só aquele que ganha causas. É óbvio que quando você contrata um advogado, você entra com uma ação, você quer ganhar o processo. Isso é óbvio, né? Mas o bom advogado é aquele advogado que evita as demandas, né? Porque toda demanda judicial tem um custo estratosférico, né? Quando você contrata um advogado, você paga os honorários dele, muitas das vezes você não consegue justiça gratuita, você tem que pagar as custas judiciais, e aí aquele valor ele vai sendo corrigido mês a mês, né? Por correção monetária e etc e tal. Então é muito difícil a gente dizer quais são as informações necessárias, mas o ideal é que você sempre busque uma orientação firmada. Olha, eu recebi essa negativa, então eu preciso saber se de fato essa negativa prevalece. E é através de um advogado que você consegue. Exatamente. Legal. E quando a gente fala do direito autista, existe uma lei bem recente aí, que é a Lei Berenice Piana, que fala aí sobre o direito autista. Isso, é uma lei de 2012, na verdade, né? É recente, né? Vendo por outras leis, né? A Constituição dos Estados Unidos mesmo é de 1789, então não existe leis muito mais antigas, né? Mas a lei de 2012, e é uma lei que veio para garantir que os direitos dos autistas fossem garantidos, além de outras leis que nós temos, né? Mas é uma lei muito emblemática em que se fixou firmemente através da legislação que os direitos dos autistas deveriam ser respeitados e disponibilizados. E quais são esses principais direitos assegurados dentro dessa lei? E são vários, né? A gente falar efetivamente de direitos que constam ali na lei Berenice é muito difícil. Mas assim, digamos que nós temos direito à educação, direito à saúde, direito a uma assistência social do Estado, basicamente inserir a pessoa deficiente, a pessoa com autismo, dentro do judiciário, dentro da sociedade, e para que ela tenha direitos equitativos, direitos iguais ou até às vezes mais assegurados do que uma pessoa comum, e que respeitadas as nossas diferenças, nós sejamos iguais. Legal. E quando a gente fala disso, a gente fala, que você falou direito à saúde, direito à escola, educação e tudo mais. Quando a gente fala de direito à escola, existe aquela questão de assegurar que a pessoa tem que ter ali uma pessoa do lado, né? Pode acontecer. Pessoa autista, criança autista, ela precisa de alguém do lado. Pode acontecer. Tudo acontece, na verdade, de acordo com a prescrição médica. Eu costumo dizer que o receituário do médico ele tem uma força tremenda. Então, o que acontece? Se o médico foi lá e prescreveu que a criança autista necessita de acompanhamento psicológico integral, essa criança ela necessita de um acompanhamento na escola, em casa, no tratamento próprio da PAI, se a criança for, ou no centro multidisciplinar do plano de saúde. Então, sempre tem que haver. E existe, sim, a possibilidade dessa criança ter ali um assistente, um monitor, digamos assim, para que ela possa ser inserida no meio comum das crianças. É perfeitamente possível. E muitas das vezes a gente não sabe. E é uma ação, se for negada, é óbvio, é uma ação que nós entramos contra a prefeitura, né,
para que seja assegurado esse direito. Legal. Como que essa lei ela tem sido aplicada na prática aí pelas operadoras de saúde? Elas não têm. Não tem sido aplicada. Elas não têm. Que legal. Os planos de saúde, de uma maneira geral, eles se recusam ao que podem sempre negar. O que eles oferecem? Normalmente eles oferecem tratamento com psicólogo, com neurologista e com psiquiatra. O restante, que muitas das vezes é muito importante, é negado. Tratamento com cavalos, tratamento com hidroterapia, outros tratamentos do método ABA são recusados, dizendo que não há cobertura contratual para isso. E, na verdade, a gente sabe que não existe limitação contratual para isso. Sequer existe carência. Se você firmar um contrato com um plano de saúde hoje, amanhã não tem essa questão de carência de 6 meses, 3 meses ou até 2 anos para a questão de doenças pré-existentes. Não, criança autista ou a pessoa autista, ela tem um direito integral já logo no mesmo dia. Então você ingressou hoje, se amanhã você quiser entrar com o protocolo ABA, prescrito, obviamente, por um médico, o plano de saúde tem a obrigação de cobrir, não tem carência. E não necessariamente esse médico ele precisa ser do plano de saúde, ele pode ser um médico particular que eu passei, tive ali a orientação, ele deu o encaminhamento para esse método, e aí eu posso entrar no plano de saúde hoje e amanhã já requisitar através desse receituário de outro médico. Justamente isso mesmo. E até tem um adendo, na verdade, não só quanto a criança com autismo, mas toda a pessoa usuária de convênio médico. Não é raro acontecer do seguinte, os próprios médicos do plano de saúde, eles serem comunicados previamente que, olha, segura a ressonância magnética, porque é um exame caro, né? Então a gente só faz no último do último caso se a pessoa estiver morrendo. Não é raro isso acontecer. E aí o que a gente faz? A gente passa com outro médico particular e esse médico de particular ele já testa. Olha, eu preciso de uma ressonância para saber o que você tem ou não. Se digamos que você não consiga, dentro do plano de saúde, que um médico te prescreva justamente o que você precisa, e um médico de fora do plano de saúde te prescreva, o plano de saúde tem total obrigatoriedade em cobrir esta prescrição médica. Seja um médico do próprio plano, ou seja um médico fora, sem problema nenhum. Legal. Nós tivemos algumas perguntas dos nossos inscritos. Interessante. E uma delas fala assim, ó, da Núbia. O que fazer quando eu ver uma injustiça médica contra um autista? Ou deve ser um parente, alguma coisa assim. O caminho normalmente é você consultar um advogado, né? Procura um advogado especialista na área, certo? E se informa, foi de fato uma atrocidade jurídica acontecida? Foi. Entramos com uma ação. Entramos com uma ação de no mínimo, reparação de danos, né? Danos morais ali, por dano à integridade moral e física da pessoa e, quiçá, a liberação do tratamento, se for esse o caso, né? Sem dúvida nenhuma. A Suzane também disse que ela é mãe de um filho autista e ela não sabe o que fazer para garantir o direito do filho dela, se tem alguma coisa específica que ela pode se atentar, tipo um contrato, alguma coisa assim. Muitas das vezes a gente vai ler um contrato de plano de saúde e a gente não vai entender bolhufas do que está escrito lá. Quando se lê, né? Quando se lê. Eu mesmo peguei um caso ali que eles batiam que o contrato não estava. O contrato era de 1998. Quem teria um contrato guardado desde então? É muito né? difícil. E ganhamos o caso da mesma maneira. Eles batiam que de fato não havia a cobertura neste contrato, só que mesmo que no contrato não estivesse coberto, o advogado especialista sabe que existe sim a previsão, ainda que não contratual, mas existe a previsão em lei, existe a previsão em jurisprudência e que obriga a cobertura desses tratamentos, sem dúvida nenhuma. Legal. E quando a gente está falando aí sobre essa questão de direito, sobre como a pessoa ela vai se desenvolvendo, e é muito interessante a gente falar que muitas das pessoas elas não sabem quais são os precedentes legais que elas possuem, né? Então, muitas das vezes a pessoa não sabe que pode fechar o convênio, no dia seguinte não tem mais a carência, não sabe sobre benefícios como LOAS, que é muito interessante.
Mas quais são os principais precedentes legais favoráveis às famílias aí em relação à cobertura de tratamento para uma pessoa autista, ou até mesmo precedentes gerais de uma forma Se nós legais de formos forma falar geral? de precedentes legais ou precedentes de jurisprudência, eu vou ficar uma semana aqui falando só coisas a favor das famílias. Porque a Ótimo. maioria dos direitos são sim para assegurar os direitos da pessoa com deficiência, da pessoa com autismo ou com qualquer outra enfermidade aí que tenha prescrição médica, né? Que tenha um atestado médico. A gente pode, eu vou citar um bem emblemático. Existe uma súmula do Tribunal de Justiça de São Paulo. Súmula é todo aquele entendimento do tribunal que se torna lei na esfera do tribunal. Então, no caso, nós estamos falando aqui do Tribunal de São Paulo. Então, ele emitiu uma norma que tem força de lei, chamada súmula, que estabelece o seguinte, súmula 102, que todo tratamento prescrito por um médico não pode ser negado pelo plano de saúde de maneira nenhuma, sob qualquer justificativa. Então, se um médico foi lá e atestou que o beneficiário cometido por autismo precisa de um tratamento multidisciplinar focado no método ABA, o plano de saúde não pode dizer, não está previsto na ANS, ou o seu contrato não aceita, não está previsto. Não, ponto. Se tem prescrição médica, tem que haver a cobertura. Não importa o valor que fique, o plano de saúde tem que cobrir. Não. Eu tenho um caso que o tratamento em si ficou mais de R$1 milhão. Excede demais. A pessoa paga ali R$150 por mês no plano de saúde e o tratamento ficou R$1,5 milhão. Não importa. A empresa está lá para isso. O risco é o empresário que corre, não nós. Exatamente. Interessantíssimo. E nesses casos de negativas, como que essas famílias podem se preparar para uma possível ação judicial? É uma pergunta importante, porque se você parar para pensar, em muitos dos casos é necessário, sim, extremamente necessário a ação judicial. E rápida, a resposta rápida. A resposta rápida, uma liminar aí, como nós falamos no nosso último podcast, nossa última conversa. E eu acho interessantíssimo falar como essas pessoas elas podem ter acesso, porque muita gente acha que o advogado é caro, que é impossível, que o juiz é um monstro, que vai perder o convênio, que vai ficar mais caro. Então as pessoas elas têm essa certa dificuldade. Então como que a pessoa pode se preparar aí para entrar com uma ação sem ter esse medo? Primeiro preparar o psicológico. A primeira coisa que a gente fica baqueado é que você pagou ali sempre fielmente o convênio médico. A hora que você vai utilizar, tem um não na sua tela do celular ou ali na sua guia, né? A gente já fica ali, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Às vezes eu não tenho condição de pagar um exame fora, né? E aí vem um convênio. Então a primeira situação é manter a calma, né? Procurar uma pessoa entendida da área, certo? Tem que ser um advogado especialista. A gente sempre fala que cada macaco no seu galho. Você não vai procurar um advogado trabalhista para tratar de um assunto de direito médico, a menos que ele também saiba sobre o assunto, né? Que seja especialista. Nós, no escritório, nós temos braço em quase todos os ramos do direito, justamente por isso, que nós temos uma multiplataforma que atende os nossos clientes, seja na demanda que for. Então você procura ali um advogado especialista, né? Olha, eu assisti o seu podcast, certo? E eu vi que o convênio não poderia ter liberado o tratamento. Ele negou. O que eu faço? Primeiro a gente vai sentar numa reunião, eu vou ouvir daquele cliente, né? Eu vou ouvir daquela pessoa, a história dela, eu vou entender quais são os problemas que ela enfrenta, aí eu vou mostrar uma possível solução. Olha, é possível que nós entremos com uma ação judicial, com um pedido liminar ou não, depende do caso, né? Uhum. Pedido liminar é sempre aquele que tem que ter uma resposta rápida, né? Tem que ter uma resposta urgente, porque perece a vida, perece a saúde, se a gente esperar. Então nós entramos com essa ação, e aí nesta ação nós estipulamos, olha, eu quero a liberação do tratamento, o custeio do tratamento, né? Eu não sei como vocês vão fazer, plano de saúde, mas o meu cliente está pagando, né? E ele contratou uma pessoa que sabe dos direitos dele. Então, você vai fazer. O juiz lê isso, entende a nossa situação. Em 98% dos casos, a gente consegue eliminar. A gente só não consegue eliminar em casos muito específicos, né?
que aí conseguimos essa liminar, ou conseguimos essa demanda. Questão que se estivermos falando em demanda liminar, questão de 15 dias, 20 dias, aquilo ali já está sendo cumprido, né? E não tem risco do contrato ser rescindido, ou seja, do convênio ser cancelado. O convênio vai cancelar porque eu entrei com o processo. Não, não pode. E se eles fizerem isso, a indenização vem mais nervosa ainda para cima deles. Melhor ainda para o advogado. Exatamente. Eu sempre evito o problema, mas se eu estou dentro do problema, eu vou explorar. Exatamente. Tem um ditado, né? Eu dou um boi para não entrar na briga, mas eu dou uma boiada inteira para não sair dela. É isso aí. Né? Então você não precisa se preocupar com qualquer repercussão negativa que essa ação vai ter, porque não pode. É seu direito você ter o seu plano de saúde cobrir a sua enfermidade, cobrir o tratamento da sua enfermidade. Então não pode haver cancelamento, não pode haver mudança de preço. Em casos muito específicos, por planos ali cooperados, planos que são regidos por adesão, pode sim ocorrer o reajuste. Mas daí é um caso à parte e a gente não fala da maioria das pessoas, né? Mas existe essa possibilidade sim. E custos. Você vai ter um custo com um advogado, mas o que é este custo frente ao tratamento do seu filho? Que você vai né? economizar Exatamente. Eu tinha uma cliente que ela gastava ali cerca de R$2.000 com tratamento, com alimentação, com insumos. Nós entramos com a ação. Hoje o tratamento é integralmente cobrido pela plano de saúde, né? E aí não temos, ela investiu nos direitos dela e teve esse retorno por parte do plano de saúde. Sensacional. Esse ano nós temos o quê? Eleição. Entramos num ano de política, num ano em que muitas pessoas vão para as ruas, asseguram o direito de todo mundo, falam muitas coisas, expõem muitas coisas, mas a pergunta é que não quer calar. Como a política pública hoje ela pode auxiliar essas famílias com pessoas autistas nelas, ou deficientes? Muito bem. Quando a gente fala em direito, em políticas públicas, na verdade, é uma coisa tão abrangida que é difícil de a gente mensurar. O que é política pública? É tudo aquilo que o governo faz em prol da sociedade. E às vezes nem é tão em prol assim, né? Às vezes a política pública do governo ali acaba caçando alguns direitos que nós tínhamos e etc e tal, mas política pública é justamente isso, tudo aquilo que o governo estipula para a sociedade. Então, assim, ano de eleição, fica aquele burburinho de esse ano é vereadores e prefeitos, né? Então tem aquela eleição muito mais próxima do eleitor do que quando é presidencial, por exemplo, que você não tem aquele tete a tete. O vereador, você está atravessando a rua, você vê um candidato, né? Sim. Então, justamente, você precisa tomar cuidado com aquele candidato que traz, né, ideias boas, ideias que vão agregar para a sociedade, mas com muito cuidado, né? Vereador, prefeito, não é Jesus para fazer milagre. Então, se ele tiver prometendo mundos e fundos, suspeite, porque quando a esmola é demais... O santo desconfia. Exatamente, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Vamos lá. Tivemos a pergunta da Mariana, que ela faz assim. Perguntou se você trabalha com direito de família. E com a participação da criança com problema de saúde, com autismo e tudo mais, né, com uma deficiência, se o pai, no caso aí, eu acredito que sejam divorciados, tem a obrigação de ajudar com as custas da problemática ali, as custas do plano de saúde, custas com Eu entendi, deixa eu ver se eu entendi a pergunta, tá? Daí, de repente, ela manda ali pra gente e a gente corrige se eu respondi errado. Mas me parece que eles são, então, divorciados, né? Me entendi que sim. E a criança tem a moradia com a mãe, certo? E aí, pergunta se o pai deveria. Isso daí, na verdade, não é nem a questão de uma criança autista. É qualquer criança. Os pais são separados. O que não detiver a guarda residencial da criança, ali a moradia fixa, na verdade, ele tem que ajudar com todo e qualquer gasto. Seja com os gastos rotineiros, que são a pensão alimentícia, né, os alimentos, né? Eu pago tanto de pensão por mês, como os gastos extraordinários. A criança compra material escolar quantas vezes por ano? Normalmente uma, em janeiro. Então não é porque o pai
paga a alimentação, os alimentos regularmente, que ele não vai ter que arcar com 50% também desses gastos extraordinários. Então tem sim, seja qual for o tratamento ou a demanda, o pai sempre precisa arcar com o custeio da vida do seu filho, né? Legal. E voltando a falar um pouquinho sobre o governo, a gente está falando sobre plano de saúde, Certo. mas crianças que têm acesso ao SUS não têm acesso ao plano de saúde. Como que elas podem aí requisitar esses direitos dela aí dentro da plataforma do SUS também? O SUS, normalmente, a questão de crianças autistas, ela é tratada pela APAE, né? Legal. Então, normalmente, a criança ela é submetida a consultas dentro da APAE e fazer tratamentos dentro da APAE. Só que daí, nós enfrentamos uma dificuldade governamental, na verdade, né, da sociedade, porque existe no direito, existe, na verdade, no Brasil, um limite que o governo consegue arcar, né? Existem teorias aí, a teoria sobre a reserva do mínimo e etc e tal, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas é justamente o que é adotado no Brasil? Que o Brasil ele tenta adotar o minimamente possível para todas as pessoas. E nesse minimamente possível, às vezes é muito mínimo. Então, uma criança ela pode ter defasagem em tratamento, ela pode ter dificuldade em encontrar um profissional, ela pode encontrar dificuldade em até encontrar uma vaga nestes centros de apoio que são exatamente. Então, é muito complicado a gente falar do que o governo deveria fazer. A Constituição é clara, nós temos direito à saúde, temos direito à vida, ok? Mas existem várias nuances que acaba delimitando o nosso direito à saúde por conta do custo do erário, né? Você imagina o governo federal, que é o primordial ali pela saúde, o estadual de forma subsidiária, né? Até o municipal em algumas questões, mas vocês imaginam o governo, de uma maneira geral, liberar o tratamento de ponta para todas as pessoas. O governo não funcionaria, né? Não teríamos... teríamos uma demanda muito grande e uma oferta muito pouca, porque nós não conseguiríamos. Então, justamente é por isso que nós, com a questão do SUS, nós temos que ter muito cuidado, né? Existem, obviamente, pessoas que não têm condição, mas sempre que possível uma criança nessa condição, se possível, pede ajuda ali para algum familiar, para alguma coisa. Eu sei que pode ser passageiro, mas que tenha esse plano de saúde para assegurar um crescimento, porque o autismo, ele existe em graus, né? A falta de tratamento piora, aumenta o grau de assistência. Pode aumentar. E o tratamento efetivo, ele pode não regressar, mas ele vai melhorar ou estabilizar, né, essa pulada de etapas aí. Legal. Quando a gente fala de governo, vem também a questão de ajuda e de custeio do governo relacionado a benefícios do INSS. Então, hoje a criança autista, dependendo da condição financeira do pai, tem acesso ao LOAS. Exato, LOAS. O que é o LOAS? O LOAS a gente pode falar de uma maneira muito, mas muito precária, que seria quase que pelo amor de Deus, aposentadoria para pessoa que não tenha contribuído. Mas a gente Entre não pode, muitas aspas. mas a gente não pode falar que é uma aposentadoria, porque não é uma aposentadoria. É um benefício. Eu só dei essa ilustração para a pessoa entender o que seria, mas não é uma aposentadoria. A hora que você for fazer o corte, coloca isso, tá? Não é uma aposentadoria, para dizer que o Diego não sabe o que está falando. É um benefício assistencial pago pelo governo para pessoas com deficiência, certo? LOAS. Ele é pago no valor de um salário mínimo. Então, 1.420. 1.412, que está o salário mínimo agora em 2024. E ele não deixa direito hereditário. Então, por exemplo, se eu estivesse recebendo LOAS quando eu falecer, os meus dependentes não recebem. Ponto, acabou. Era quem precisava, era eu. E a criança com autismo ou até a criança com deficiência, mesmo que ela nunca tenha contribuído, isso até também se aplica para pessoas mais adultas, velhas, né? A pessoa nunca contribuiu, né? Tem ali uma deficiência física, ela pode sim ter direito a receber esse LOAS. Existem alguns requisitos? Existe. Por exemplo, a renda per capita tem que ser ali, se eu não me engano, tá?
250 ou 350 reais por pessoa. Então, soma-se todas as rendas que tem dentro da casa e divide por todas as pessoas de dentro da casa. Então, 2 pessoas recebem renda e existem 3 pessoas que moram na casa. Então, soma-se a renda dessas 2 pessoas e divide por 3. A renda per capita é exatamente isso, renda por cabeça. Então, essa renda por cabeça, se não me falha a memória, tem que ser no máximo de 1/4 do salário mínimo, então vai dar mais ou menos aí 300 e alguma coisinha. Então, se você tiver uma renda menor do que essa, em tese você tem direito. Existem algumas flexibilizações? Existe. É possível você receber LOAS recebendo até um valor maior do que esse? Existe. Mas isso tem que ser tratado muito com particularidade, que existem várias nuances, por exemplo, os custos que a pessoa tem, a comprovação e etc e tal. Não é um benefício fácil de se ter quando você recebe mais do que a renda per capita, né, o teto da renda per capita, mas é um benefício possível. Agora, para outras pessoas que têm essa renda muito, que beira a miserabilidade, que a gente chama, é possível, sim. E a criança recebe esse LOAS. Acontece muito, e eu vejo muito acontecendo, na verdade, de pessoas, de mães, né, geralmente, que precisam deixar o seu emprego para poder cuidar da criança, auxiliar, porque não conseguem um cuidador, ou até mesmo tem uma dificuldade com escola, tem aquela dificuldade de conseguir a creche, Cuidador, né? o cuidador em si, porque precisa ter uma pessoa que seja especialista ali, porque Sim. a criança às vezes tem uma dificuldade de convívio social. E como que nós, no direito, poderíamos ajudar essas pessoas em relação a isso? Até um adendo que a pessoa que precisa obrigatoriamente de um tutor ali em 75% do tempo diário, a pessoa ela recebe um abono, se não me falha a memória, de 25% a mais do benefício, justamente porque impossibilita a pessoa de ter ali uma vida economicamente ativa, né? Mas, basicamente, para a gente conseguir ajudar, é procurar aí um advogado que saiba dos direitos, né? Dos direitos do autismo, do direito previdenciário, mais efetivamente, e que consiga encaixar uma demanda, né? Consiga fazer um pedido direto para o INSS, ou até mesmo um pedido para o judiciário, para que garanta os benefícios que nós temos direito graças à Seguridade Social. Legal. Tem mais algum ponto que gostaria de colocar a respeito? Que eu me lembro, não. Um caso de sucesso. Um caso de sucesso de autismo? Muito autismo. bem, vamos tentar pescar algum aqui no escritório, que você me pegou eu não esperava essa pergunta, na verdade. Não Mas tem que esperar, tem que responder. A gente tá aqui, bem. ó, show business, tem que fazer na hora. Quem sabe faz ao vivo, né? É isso aí. Muito bem. Um caso de autismo que nós temos no escritório muito emblemático, na verdade, é que a pessoa nos procura, né? Tava ali fazendo tratamento psicológico, tava fazendo tratamento neurológico e precisava do método ABA. Nós sabíamos, o pai, a família sabia que a criança precisava do método ABA e o neurologista não indicava. Por que o neurologista não indicava? Porque ele era atrelado ao convênio e o convênio já dava a orientação, ainda que nós suspeitássemos, porque óbvio ninguém ia dizer isso pra gente, mas o neurologista falava que não era o caso. O que ela fez? Essa família procurou um neurologista particular, fez rifa nas redes sociais para poder pagar esse neurologista, conseguiu passar com esse neurologista e esse neurologista prescreveu tudo. Tudo que precisava. Tudo que nós precisávamos ele escreveu. Dedinho por dedinho ele colocou lá. Ótimo. Maravilhoso. Protocolamos no plano de saúde. O que nós tivemos? Negativo. Negativa. Ah, não cobre. Falaram até que o médico era de fora. Pois é. Não tem nada a ver. Adorei. Para mim foi perfeito, tá? Entramos com uma liminar. Esse não foi no plantão, foi no normal, né? Entramos ali, então demorou mais ou menos 10, 15 dias. Tivemos a integralidade da decisão liminar concedendo o tratamento. Desde o tratamento psicológico, neurológico, na verdade, nós já tínhamos. Mas daí liberou fonoaudiologia, liberou o tratamento com os cavalos, ali a hipnoterapia, isso, com a hidroterapia, e tinha mais um tratamento que me foge o nome agora, mas nós conseguimos todos. Olha que legal. E é muito comum ter essas negativas, então é muito comum ter que entrar com esse tipo de ação. E inclusive o processo ele continua, né? Faz aí mais ou menos acho que 1 ano e meio, mais ou menos. Nós conseguimos eliminar naquele primeiro momento,
E até hoje o processo corre, né? Pra gente ver, eles recorrem, eles sobem, É fazem muito isso, né? comum, muito comum. Mas, e aí ela continua fazendo esse tratamento, sem problema nenhum. Legal. Então, uma dica que eu acho que é interessante dar para o nosso público, dar para as pessoas que precisam disso, que precisam, né, dessas informações, é que se dentro do convênio você não tem a aprovação médica, não tem ali o encaminhamento necessário, procure um médico particular. De repente é porque peça ajuda da família, dos amigos aí, faça porque uma às vezes é o vaquinha. próprio plano de saúde que fala assim, ó, não vai fazer No não, porque boicote. senão eu te demito. Eu acho que é uma situação, inclusive, muito parecida com a que aconteceu com a minha cirurgia, que o médico-chefe da ginecologia falou, não, arranca o útero fora, já tira o útero, acaba com o problema. E quando a gente está falando de um médico especialista, que foi o caso do Dr. Edric que fez a minha cirurgia, ele falou, não, consigo te operar e consigo salvar o teu útero, mas o plano não queria que ele operasse. Porque queria que eu operasse ali no susto e fizesse lá o que o outro médico estava falando. Porque é mais barato do que fazer uma laparoscopia, uma cirurgia mais complicada, né? Eu sou muito franco que eu não entendo muito exatamente da burocracia médica em o que seria mais barato e o que seria mais caro, né? Se fazer na emergência ou fazer com precedência, etc e tal. Fato é que eles recusam o que podem. Quando tá lá a pessoa quase morrendo, aí que eles agem de fazer alguma coisa, em muitos dos casos, óbvio, né? Quase sempre. Eu acho que é isso. Hoje nós abordamos muitos direitos da pessoa autista. Acredito que as pessoas que assistiram esse podcast, assistiram esse vídeo, eles tiveram acesso a muita informação valiosa. Acredito que na semana que vem a gente volte falando de outros assuntos. Muito bem. Eu vou pedir para todos os nossos seguidores, os nossos ouvintes, as pessoas que estão assistindo o canal, primeiro que curtam o canal, curtam esse vídeo aqui, se inscrevam, sigam nas redes sociais e tudo mais. Indiquem o vídeo para pessoas que você acredita que possam gostar desse vídeo. E mais do que isso, mandem pra gente qual é o tema da próxima semana. Quer saber um pouquinho sobre o direito de sucessão, que mudou um pouquinho aí agora nessa última alteração sobre a lei de sucessão, que fala sobre o direito da herança, entrou a questão da digital, né, dentro do direito de sucessão, então existe aí a herança digital também agora. Eu acho que são temas muito interessantes para a gente tocar no assunto na próxima semana. Sobre dúvidas muito comuns, que estão também a questão da moradia, uso capião. Sugere lá, né? E a gente aceita o desafio de falar sobre o assunto, né? E é perfeitamente possível, sim, sem problema nenhum. Estamos aqui para ajudar e levar informação para quem precisa. Então, bora. Então, essa semana eu quero que vocês me mandem quais são as dúvidas de vocês, o que vocês querem que o Dr. Diego responda. Vamos fazer um Dr. Diego Responde aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, acredito que o nosso pod vai ficando por aqui hoje. Já está dando nosso tempo, já estamos encerrando. Alguma coisa para concluir, doutor? Não, apenas isso. Gostaria de agradecer imensamente, né, a oportunidade, o privilégio que Deus nos dá de trazer essa informação, né, de tentar tornar o mundo um pouquinho melhor, né, e até semana que vem. Até, gente. Tchau, tchau.